Meu nome é Caroline Fernandes, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense e eu coordeno o projeto Consciência na Ciência junto com a professora Tereza, Tereza Barbucci, aqui no campus de Nova Friburgo. E aí, isso para quem não conhece o projeto, né, é um projeto de divulgação científica e a gente tem trazido ao longo desse ano alguns temas para discutir ao longo dos meses. E aí a gente pensou em discutir nessa última live, falar um pouco sobre procrastinação, organização da vida. E aí acabou que, geralmente a gente chama convidados, né? Mas acabou que nas nossas reuniões a gente acabou optando por eu falar um pouco sobre. Acredito que pelas pessoas que me conhecem, né? Amigos e alunos, geralmente falam que sou uma pessoa muito organizada, né? Então a gente pensou em falar um pouco sobre isso e dar algumas dicas sobre como organizar a vida. E eu tinha pensado em algumas coisas para abordar na live, aí a Ana Júlia também tinha conversado um pouco sobre o que a gente poderia tratar. A Ana Júlia é aluna, junto com outros alunos, né? A Ana Júlia, ela é aluna da biomedicina, aqui da UF, e está nesse projeto de extensão, ia ficar como nossa hoster. Vai tentando aí que se você conseguir entrar, Matheus, a pessoa mais organizada que eu conheço, Ana Júlia, se você conseguir, eu te aceito aqui, entrar. E aí, no primeiro momento, a Ana Júlia tinha me perguntado para falar o que é organização, né? E eu acho que organização, na minha visão, é ter uma noção de cada coisa no seu lugar, né? Acho que, sei lá, organização da casa, cada coisa no seu lugar, de compromissos, cada compromisso no seu lugar, no seu tempo, no seu momento. Mas é claro que eu tenho... Bom, dizem, né, que eu sou uma pessoa muito organizada, mas eu também tenho amigos que eu olhando, eu não acho nada organizado, mas que da maneira da pessoa, ela está organizada. Então, eu acho que também a organização é muito de cada um. Eu acho que se você tem uma vida que você, no seu dia a dia, no trabalho, no estudo, né, você não consegue se encontrar nas suas coisas, perde prazos, eu acho que aí você caminha para uma desorganização, né? Mas eu acho que se minimamente na sua organização bagunçada você consegue se encontrar e fazer as suas coisas, eu acho que isso é organização. E ao longo do tempo, assim, de vez em quando a gente está entrando em final de ano, né? Início do ano geralmente vem aquelas... o que eu vou fazer em 2024? Quais são os meus planos? A gente traça várias metas no Réveillon, né? O que eu vou fazer? E aí nem sempre esses planos a gente consegue cumprir, né? Mas acho que é um período legal também para a gente pensar, assim, pensando em organização na vida, eu acho que quando eu penso em organização, chega nas férias, às vezes eu leio algumas coisas, né? Tô à toa, tô, entre aspas, fazendo nada, né? Leio algumas coisas, sobre organização de vida mesmo, eu gosto de ler, como usar aplicativos para me ajudar, mas não necessariamente eu preciso usar aplicativos. E eu acho que uma das coisas que eu penso muito quando vira o ano, eu tiro um momento para pensar assim, eu organizo muito do macro para o micro. Então, acho que pode ficar como uma dica inicial, o que eu quero para aquele ano, né? Pensando que a gente vai virar o ano. Então, o que eu quero para esse ano o que eu pretendo alcançar até o final de 2024. Eu quero, sei lá, aprender inglês, passar nas disciplinas da faculdade, fazer a prova do Enem, né, para quem está no ensino médio. Eu quero, sei lá, nós professores, né, quero publicar, submeter pelo menos, né, um artigo, 3 artigos. Então, eu acho que a longo prazo, você tem que definir um período de tempo que você quer alcançar alguma coisa. E que sejam coisas alcançáveis também, né? Que, enfim, às vezes a gente deseja algumas coisas que são difíceis da gente alcançar. Mas vamos dizer que eu tenho um plano para o ano, né? Até o final do ano eu gostaria de cumprir determinada coisa, me dedicar ao estudo de determinada maneira, tá bom. Mas aí, pensando no ano, você fraciona, né, aquilo que você quer alcançar ao longo dos meses. Então, quais são as pequenas coisas que eu tenho que fazer ao longo do tempo para que eu consiga alcançar aquela minha determinada meta, né? Eu acho que isso é muito importante, porque acaba que no dia a dia, tipo, vai virar janeiro, eu vou olhar meu planejamento do ano. Eu sempre tenho umas metas meio pro ano, que quando são muito longas eu não cumpro, mas no dia a dia a gente vai ficando meio afogado em várias atividades, a gente vai se perdendo.
Eu acho que o Matheus está colocando aqui, né? O primeiro passo para ser organizado é definir metas. Eu acho que esse é um importante, porque assim, é, ao longo do ano a gente se perde, né? Eu não sei se vocês concordam, mas pelo menos na minha vida é assim. Eu acho que para quem está estudando também, né? Chega o segundo semestre, a gente já está mais cansado, está perto do final do ano, que eu acho que é meio que o estágio que todo mundo está agora. E a gente vai meio que apagando incêndios. Então, acho que quando você tem minimamente um plano, né? Eu quero alcançar determinada coisa, eu traço metas, eu posso definir ao longo do mês o que eu quero nesse mês ter cumprido. E aí, pensando do mês para a semana, então, tipo, nessa semana, o que eu vou fazer essa semana? Então, você vai fazendo pequenas coisinhas para que você alcance aquela meta. De tudo assim que eu já tentei várias estratégias, né, para me organizar. Eu acho que eu tentei até antes da live ficar buscando assim, né? Sou organizada, mas por que desde quando, né? Eu acho que desde que eu lembre, eu sempre usei a agenda de papel, né? Quando a gente não tinha essa questão do digital, né? Tão presente. Então, minimamente, eu anotava compromissos na agenda. E eu acho que essa questão do ano também, que eu vou fazer pro ano, sempre no início da agenda eu anotava o que eu queria para aquele ano, quando eu era estudante. E aí, ao longo da agenda, você consegue se organizar e não perder de vista o que você quer fazer. E você tem que voltar também e ver se você cumpriu aquelas metas. E replanejar também, né? Porque várias coisas vão acontecendo e não necessariamente a gente consegue alcançar aquelas metas que a gente planejou. Então, acho que uma coisa, assim, para ter em mente é pensar quais são as minhas metas, pensar num macro, assim, um tempo maior, em pequenos tempos, e semanalmente eu vou me organizando também. Uma estratégia que eu já vi que eu acho interessante, tem duas, na verdade, tudo que eu li que eu acho interessante. Uma é, assim, quando você vai pensar mais no micro, na semana, a gente também, às vezes, tende a, por exemplo, eu tenho coisas para fazer, e aí coloca muita coisa para fazer dentro de um dia ou numa semana que a gente sabe que não vai dar conta, mas lista ali um monte de coisa para fazer. E uma estratégia que eu já vi que é interessante é, por exemplo, você tem 5 dias na semana. Então você planeja 3 dias, né? Então nesses 3 dias eu vou fazer determinadas coisas. E você deixa 1 ou 2 dias sobrando com nada planejado. Assim, não que você não vai fazer nada, mas com nada planejado fixo. Porque vai aparecer alguma coisa naquela semana que você não tinha planejado de fazer ou alguma coisa que você planejou para fazer nesses 3 primeiros dias, que não deu tempo de fazer nesses 3 primeiros dias e você ainda tem mais esses outros 2 dias para fazer. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante, assim, de organizar. Então, vou falar da minha experiência como professora, né? Então, geralmente eu dou aula quinta e sexta. E eu tenho também a minha semana meio setorizada. Então, segunda, terça e quarta. Segunda é o dia que é de computador, terça e quarta para estar no laboratório, ajudar os alunos. Quinta e sexta é dia em sala de aula. Então, também uma outra estratégia pode ser setorizar. E nesse momento eu estou fazendo determinada atividade, né? Para você não se distrair. E distração é uma outra coisa que eu ia comentar também. E então, pensar nessa semana, deixando o tempo livre, entre aspas, para que você possa fazer ou uma urgência que apareceu ou algo que não deu tempo que você gostaria de fazer naquela semana. E tem uma técnica também que eu vou falar um pouco de como eu organizo, onde eu organizo as minhas coisas, né? Mas tem uma técnica que eu deve ter mais ou menos uns 3 anos que eu uso, eu acho, buscando coisas de organização de vida, que se chama Matriz Eisenhower. Depois eu posso até escrever o pessoal pode postar depois também no Instagram do Consciência. E aí ela fala sobre o seguinte, né? Você tem tarefas para fazer e você classifica essas tarefas de acordo com importância e urgência. Então, urgência, eu tenho uma determinada tarefa, sei lá, tenho que estudar para a prova do final do semestre. A prova tem uma data, né? Então, urgência é para coisas que vão ter prazo. E se o prazo está muito próximo, é uma coisa urgente para fazer. Se não tem prazo, ou o prazo é mais para frente, ela não é tão urgente assim. Então, urgência é um tagzinho para você dar para sua tarefa. E a outra é importância. E aí você combina, né? Você vai ter coisas que são urgentes e são importantes, urgentes e não são importantes, e coisas que não são urgentes também são importantes e não importantes. E aí, nessa matriz, quando eles vão explicando, né, o que você... Acaba que a gente foca muito no que é urgente, não necessariamente é importante.
E muitas coisas, o que é importante para a gente, para o nosso desenvolvimento, para um plano de vida mais à frente, é importante e não é urgente, a gente deixa para depois. E aí isso é muito ruim. E aí por isso que é bom você categorizar o que você tem a fazer. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, sou um aluno aí de pós-graduação, entrei no doutorado e eu tenho a minha intenção de fazer um doutorado de sanduíche, né? Daqui 2 anos eu queria fazer um doutorado de sanduíche. Eu tenho que ter uma proficiência na língua do país que eu quero ir. Mas o negócio está muito lá na frente, né? Daqui 2 anos. E aí, tipo, é muito importante que eu estude inglês, que eu aprimore a minha língua, para eu ir, para fazer uma prova de proficiência, seja o que for. É muito importante que eu estude. É daqui 2 anos. Então, assim, é importante, mas não é urgente. E é o tipo de tarefa que a gente vai deixando para depois. Não é urgente, não tem prazo, é daqui 2 anos. Aí quando chega perto, e saiu o edital de bolsa de doutorado de sanduíche. Meu Deus, não estudei inglês, aí tento a prova, não consigo passar na prova. Então, quando você coloca esses tags, a intenção, né, quando você faz essa organização, é que você tente ver o que de fato é importante para o seu desenvolvimento e você tente priorizar essas atividades e colocar no meio das tarefas que você tem que fazer, mesmo que não seja uma tarefa urgente, porque senão a gente sempre fica apagando incêndio. Urgente, porque o prazo é para agora, e nem sempre é importante. E aí, quando como é? Acho que quando não é urgente e nem importante, você delega para outra pessoa fazer. Meta para janeiro. Depois você. É que eu não vou conseguir digitar aqui, vai que a live cai. Matriz de Eisenhower. E aí ele fala isso, né? Então, um desses quadrantes, que se eu não me engano é o não urgente, não importante, quando você está numa posição que pode, né? Você tenta delegar para uma outra pessoa fazer, porque só vai te tomar tempo e no final das contas não vai contribuir para os seus planos, né? E uma outra questão, assim, que eu acho que é crítica dos tempos de hoje é que a gente tem muitos distratores, né? Eu não sei como essa nova geração aí, vocês mais jovens que estão estudando, como vocês lidam com celular, rede social, WhatsApp, mas a gente tem, né, um aparelho, que agora está na minha frente, mas geralmente está aqui do nosso ladinho, e que ele toda hora quer a nossa atenção. Então, se você não mudou nenhuma configuração do seu celular, a tela está para cima, ele vai acender e, falando do ponto de vista neurocientífico, só o fato de acender a luz já chama a atenção do nosso sistema visual e você vai desviar a atenção para o celular e vai acabar pegando para ver aquela notificação. Aparece um númerozinho, né, que você tem tantas... Abre o celular, se não aparecer na tela como um pop-up, você vai abrir o seu celular e vai ver lá WhatsApp, tantas mensagens, Instagram, tantas mensagens. E pela curiosidade, vai acabar clicando para ver o que tem ali. Às vezes eu pego meu celular, eu vou, sei lá, WhatsApp, tem que mandar mensagem para alguém. Eu abro para mandar mensagem. Aí, às vezes, tem mensagem de outra pessoa, eu leio. Aí, não vou responder agora, eu marco como não lida. Aí, passou 5 minutos, eu fico, mas o que eu vim fazer mesmo aqui? Então, a gente tem a tecnologia, o celular, ele distrai muito. E aí, uma estratégia que não é minha, né? Vou dar o crédito aqui, que é da Fernanda, professora Fernanda Amorim, e que eu aprendi com a Fernanda. O meu celular, assim, eu não deixo com que o celular dite o meu tempo. Então, eu tenho momentos para poder abrir o celular e olhar mensagem de WhatsApp. Assim como também para ver e-mail, né? Porque acho que os jovens não olham tanto e-mail, mas a gente, de uma geração um pouquinho anterior, a comunicação é basicamente por e-mail / WhatsApp, que é o principal. Então, o meu celular, ele não tem, com essas dicas da Fernanda, a minha tela não tem nada de pop-up que acenda. Eu sempre estou com o celular virado para baixo também. Então, se ele acender por alguma outra razão, eu não vejo que ele acendeu. E os ícones de aplicativos, eles não mostram o número de mensagens. Então, e também meu WhatsApp não toca. Se alguém tentar me ligar por WhatsApp, assim, é melhor avisar antes de combinar, porque meu WhatsApp não toca. Então, assim, é uma forma, uma estratégia que eu encontrei para que o celular não me distraia. Porque, eu acordo de manhã, eu abro o WhatsApp e vou ver as mensagens. Aí, no horário do almoço, geralmente eu dou uma parada para responder, né? Abro, respondo. E no final do dia.
E ao longo do dia eu abro de vez em quando que, sei lá, tem alguma urgência, alguma coisa que eu preciso acompanhar naquele dia, eu vejo se entrou uma mensagem de uma pessoa específica e aí eu vou e respondo. Então, assim, é uma estratégia que eu tenho para que eu não fique refém, né, desses distratores, no caso do meu celular, né? E, assim, eu super recomendo. É meio viciante, às vezes. Eu acredito que talvez vocês também tenham esse gatilho, né? Às vezes não tem nada acontecendo, pega o celular e olha, né? Só desbloqueia e olha. E aí desbloqueia e olha o celular. Eu não tenho na expectativa de que tenha alguma coisa ali, né? Para ver como que a gente vai se viciando e isso rouba o nosso tempo no final das contas. Porque eu poderia estar fazendo alguma outra coisa, eu tenho, sei lá, tenho que estudar, tenho que fazer alguma coisa, e às vezes você abre um aplicativo e se perde dentro daquele aplicativo. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, pode mandar aí que eu respondo. Deixa eu ver aqui o que a Ana Júlia tinha me mandado. Uma coisa que a gente tinha conversado também, não sei se é a realidade de outros locais, né? Uma importância da organização na faculdade, pensando nos alunos, né? E como se manter organizado dentro de uma rotina intensa. Eu acho que é minimamente isso, né? Você tentar, assim, o que eu preciso fazer? E você tentar organizar no tempo as coisas que você precisa fazer. E é claro, né? Não pensando em organizar o tempo da melhor forma possível para que você seja mais produtivo, né? Porque a gente está na época do tem que ser produtivo e tem que inovar. Mas eu acho que de uma forma que você organize o seu tempo para quê? Sobre tempo para lazer, para fazer uma atividade física, para ler um livro, para assistir uma série, né? Então, organizar o tempo ajuda nisso também, para juntar dinheiro, sei lá, quer fazer uma viagem. Então, né, vou me organizar para juntar dinheiro de tempos em tempos, então acho que a organização vai para qualquer quesito na vida, né? Tem que ter uma meta e tentar seguir ela. E na faculdade, uma coisa que eu vejo, não sei se é a realidade de outros campi, né, ou da UF, ou de outras universidades, pelo menos no nosso, não sei se por ser menor e tem atividade de ensino, pesquisa, extensão, eu vejo alguns alunos se enfiando em tudo quanto é projeto, né, porque tem que fazer currículo, né, pelo menos na cabeça deles, né, tem que fazer currículo correndo dentro da graduação. E no final das contas não dá conta, né? Porque aí você tem as aulas da graduação, vai ter prova em algum momento, avaliação, aí você está fazendo um projeto de iniciação científica, aí você está no projeto de extensão, aí você está numa monitoria, e com isso eu acho que tem que organizar também prioridades, né? Então, sei lá, você tem 4 anos, 5 anos da graduação. Precisa fazer tudo isso junto ao mesmo tempo? Né? Será que eu não posso, no primeiro momento, me desenvolver em uma determinada coisa? Daqui a um determinado tempo eu tento um projeto de uma outra categoria e eu me desenvolvo nessa outra área, me organizo para ir num evento por ano, para fazer meu currículo, né? Pelo menos aqui no campus, eu não sei como é em outros campus, eu vejo muito essa ansiedade em alguns alunos, né? De fazer currículo, de ter artigo na graduação, nem sonhava com isso na minha graduação, quem dirá no mestrado, né? Ainda não tinha essa pressão toda que tem hoje. E eu acho que é bom se organizar, mas também, ao mesmo tempo, eu acho que, pelo menos isso acontece comigo, né? Eu tenho tudo organizado, tudo escrito, mas às vezes ver minha lista de coisas organizadas que eu não cumpri me dá uma certa ansiedade também, né? Então, tem esses dois lados da balança. E aí, pensando acho que para complementar a parte de distratores, eu acho que, tipo, agora você vai fazer alguma coisa que você se planejou para fazer. Acho que deixar o celular de lado. Hoje em dia, o celular, ele tem até algumas funções, né, para não te distrair enquanto você está numa tarefa importante. Se eu não me engano, tem alguns aplicativos ao próprio celular que te dá, tipo, não perturbe durante 30 minutos, então ele não vai tocar notificação de nada. E aí ele evita que você se distraia durante aquele período. Ou tem aplicativos específicos que ficam marcando um tempo mesmo, ou você tem 30 minutos para estudar. Não sei se necessariamente 30 minutos é um tempo bom ou ruim, né? Vai depender de cada um. Eu, geralmente, quando eu estou numa tarefa, eu gosto de
que me demanda muito, né, cognitivamente, eu gosto de ficar nela por muito tempo e não me distrair, né? Então, 30 minutos para mim talvez seja pouco tempo. Mas eu acho que também cada um tem que tentar. Eu acho que testar várias táticas, assim, várias técnicas e ver o que é melhor para você, né? Porque para cada pessoa vai funcionar de uma forma diferente. E aí, como eu me organizo no dia a dia, como eu tinha comentado, eu acho que, independente do lugar, se é analógico ou digital, tem que escrever em algum lugar o que você quer. Então, por exemplo, é uma agenda, né, papel, é um planner. Hoje em dia, às vezes eu vejo, né, aluno ou alguma amiga que tem um planner, tem uns caderninhos super bonitinhos que você coloca ali a semana, o que você vai fazer. Então, mas você tem um lugar físico, né, que você pode consultar e ver se organizar e ver se você cumpriu ou não. E no digital, enfim, tem N aplicativos. Uma vantagem que eu acho do digital é que você pode acessar em qualquer lugar, dependendo do que você usa. Então, se é uma agenda do Google, a agenda vai estar no celular, a agenda vai estar no seu tablet, se você tiver um tablet, ela vai estar num computador. Se você, sei lá, está viajando, não sei que celular hoje em dia está na mão de todo mundo, né? Mas vamos dizer que, enfim, estou sem meu celular, eu posso pegar o laptop, o tablet de uma outra pessoa, fazer login na minha conta e olhar aquela agenda. Então, eu acho que comparado a papel versus digital, o digital tem essa vantagem, né? Porque às vezes eu posso estar com aquela agenda em casa. Ou às vezes também pode ser uma estratégia eu ter às vezes tem aqueles murais de ímã, né? Tá no meu quarto, e aí eu me planejo ali. Mas aí eu tô na rua e eu não tenho acesso àquilo, né? Então vai também de cada um, né? Como é melhor para você se organizar. Tem que testar e ver o que é melhor. Tem gente que gosta de papel, tem gente que gosta do digital. Eu tendo mais pro digital. E aí, pensando no digital, tem várias coisas assim que dá para usar, do mais simples ao mais sofisticado. Vou dizer alguns que eu já usei. Então, eu estava usando muito um aplicativo chamado TickTick, Tick de dar aquele tique mesmo. Para mim, a melhor sensação de organizar alguma coisa é marcar a caixinha de concluída e ver a tarefa concluída. E aí, por isso que vem uma lista grande de coisas que eu não concluí, me dá uma certa ansiedade. Aí eu paro, replanejo, passo para a semana seguinte, enfim, dou outros prazos para mim mesma. Tem esse TickTick, ele é legal porque ele tem, por exemplo, não querendo fazer propaganda de aplicativo, mas só para vocês saberem algumas funções que vocês podem encontrar. Mas aí tem que baixar o aplicativo, testar, ver se vocês se adaptam, né? Se quiser ir para o digital. Esse, por exemplo, ele tem 3 exclamações. É que eu já não uso há um certo tempo ele, que eu migrei para outro. Aí ele tem 3 exclamações. E aí você também pode colocar, tipo, sinalizar a sua tarefa como uma exclamação, 2 ou 3. E aí você pode criar um código interno para você que é algo que é mais urgente, tem 3 exclamações, algo que não é tão urgente, tem uma exclamação. Ele também tem essa matriz de Eisenhower. Numa das atualizações dele, ele passou a ter essa possibilidade de você organizar suas tarefas sinalizadas dessa forma. E aí você escreve lá o que você quer fazer, coloca o tique, tá completo. Tem notificação, que também é interessante. Então, do mais simples ao mais sofisticado, aplicativo gratuito, pago, tem essa possibilidade de notificação. Então, para você não esquecer, você pode... Eu uso muito isso, na verdade, na agenda do Google, né? Então, eu tenho algumas coisas e aí, às vezes, tem alguma coisa que eu não posso esquecer que é semana que vem. Aí eu já coloco um lembrete para mim uma semana antes, tipo, daquela tarefa. Semana que vem eu não posso esquecer de determinada coisa. Mas o que tem? Tem esse que eu usei muito, né? Esse aplicativo. Eu tenho usado muito no celular, às vezes eu quero fazer notas mais rápido ou lembretes. Eu uso muito o Keep, que é KEP, que é da Google também. E aí quando você abre o seu e-mail no computador, dá para também abrir ele na lateral. Então, às vezes, uma coisa que eu me distraio, às vezes, né? Aqui a gente tem um campus o campus é pequeno. Então, você chega, bate papo com um, encontra outro, aí encontra os alunos e tal, e às vezes eu vou para a faculdade e eu não cumpro o que eu deveria ter feito naquele dia lá, né? Então, geralmente eu vou e já faço no Keep, que tá rapidinho no celular, aí eu faço uma lista só de tarefas, linhas escritas com uma caixinha para marcar. Aí depois no laboratório eu não posso esquecer de fazer determinada coisa tal, 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 tal.
Aí quando eu chego, aí eu olho minha listinha. Como se fosse uma lista de compras. Você vai no supermercado, é uma lista de compras. Aí, tipo, eu vi material de fulano, fiz não sei o que lá de ciclano, olhei equipamento tal, aí eu vou marcando, dando os tiques. E aí quando chega no final do dia, eu consegui concluir todas as minhas atividades. Porque pelo menos para mim, hoje em dia, lembrar, não sei como é para vocês, mas para mim, lembrar coisas de cabeça é muito difícil. Então, eu prefiro transferir meu cérebro para o digital e aí, conforme a necessidade, vou olhando, vendo o que eu preciso fazer e vou ticando. E um que eu tenho usado muito, e aí esse eu super recomendo, não sei, mas aí vocês podem me dizer aí também, né, se vocês usam. Bom, me diz aí quem está assistindo, vocês se organizam em algum lugar? Sim ou não? Se organiza. Anota o que precisa fazer. Em algum lugar, sim ou não? Débora, sim. Tereza, sim. Ana Júlia do time papel. Carrega a agenda para todo lado. Camila, sim, gosta do digital. Então, todo mundo anota o que tem que fazer. Eu sou mais o Google Agenda ou um grupo solo no WhatsApp. Também tem essa estratégia do grupo do WhatsApp, né? Eu tenho um grupo do WhatsApp comigo mesma, mas eu costumo mandar coisas para mim e depois eu não olho o que eu mandei. Links que eu não posso esquecer, eu não olho depois. Para mim não é uma boa estratégia, mas eu tenho um grupo comigo mesma. E alguns colocaram aí papel, Camila digital, e aí vocês são do papel ou do digital? Ana Carol combina os dois. Usa Google e agenda de papel. E Bianca do papel. Não, Bianca gosta do papel. Não sei se Bianca ainda usa, mas eu lembro que nas férias eu pedi, tem muito tempo, eu pedi para Bianca alguma informação da agenda da Bianca e a Bianca falou que estava no laboratório embaixo do teclado, né? Aí tinha que voltar das férias para ir no laboratório para ver a agenda, eu acho, para me responder alguma coisa. Daiane usa os dois. Matheus Google Agenda também. O Google Agenda, eu acho que também uma coisa assim que eu gosto de fazer é explorar os aplicativos que eu uso, né? Então, tipo, o Google Agenda, além de colocar. Bianca usa lembretes. Além de eu colocar a tarefa que eu preciso fazer, porque também tem uma coisa assim, a gente tem coisas para fazer, né? O Google Agenda eu uso mais para tipo, aquela semana eu vou fazer determinadas tarefas que são necessárias. Então, nem tudo tá na minha agenda. Então, é mais aquela tarefa imediata, né? Aquela semana tem uns compromissos, sei lá, da aula, alguma coisa que é mais fixa, mas de tudo que eu tenho de tarefa para fazer, que tem prazo X daqui a um mês, naquela semana, na agenda, eu vou e coloco que eu vou fazer aquela tarefa naquele horário, né? Então, são formas diferentes de usar. E eu uso muito também as cores. Não sei se vocês mudam a cor na agenda, mas a minha agenda tem cor, dependendo do que é. Então, tipo, se é aula, é verde. Se é laboratório, é azul. Se é lazer, é roxo, lilás ou é vermelho. Então, também olhando a minha agenda, batendo o olho rápido, como eu já uso esse padrão, né, há um certo tempo, olhando a minha agenda rapidamente, eu já sei o que é com as categorias dentro da minha vida de atividades que eu tenho que fazer, sem ter que olhar dentro do compromisso com o que eu vou estar ocupada. Ana Bia disse, se eu escrevi o que eu tenho que fazer no papel, eu com certeza vou perder ele. Uso papel para coisas mais importantes ou compromissos fixos e Google Agenda para lembretes de tarefas. Que dentro da agenda do Google dá para colocar lembretes, né? Ana Carol também usa cores, muito bom. Esse esquema de cores eu gosto bastante. Como eu já uso há muito tempo, o meu cérebro já facilmente identifica as cores que estão ali. E eu perguntei quem é mais papel e quem é mais digital, porque dependendo do nível assim, do digital que você usa, se quiser alçar voos maiores, ultimamente, de um tempo para cá, e aí também foi uma aluna minha, eu vi usando uma vez e peguei para mim, que eu achei muito bom, que é o Notion, Notion. E ele, para quem, na verdade, hoje em dia toda a minha vida está ali dentro. As nossas coisas também de pesquisa, de laboratório, estão todas ali dentro. E ele é bom porque, assim, uma dificuldade que eu tinha nesse outro aplicativo que eu usava
é que ele é fechado, né? Então, ele foi planejado lá pela empresa e aí ele te permite criar tarefas de uma forma, colocar comentário, tirar uma foto e colocar ali dentro do compromisso, um lembrete. Todos os alunos da Carol entram para a seita do Notion. E aí, você tem você tem um certo jeito que o aplicativo te deixa organizar a sua vida. Que para alguns pode estar bom, mas às vezes você quer organizar ou ver as coisas de uma determinada forma que aquele aplicativo em especial ele não te permite. E aí quando eu vi um aluno usando, que eu fui explorar um pouco mais, ele é versátil porque, para quem nunca usou, é difícil porque você pode criar uma coisa do zero dentro dele, né? Então, você vai personalizando conforme a sua necessidade. Então, no início é meio difícil você entender como funciona. Mas ele tem vários templates. Então, tipo, eu quero fazer uma organização de estudo. Então, nessa semana eu tenho que estudar determinado conteúdo, na outra semana determinado conteúdo. Então, ele vai ter um modelinho para você organizar, fazer um planejamento de estudo. Eu quero planejar minha leitura de livros. Ou leitura de artigos. Aí ele vai ter um modelinho esse de livros eu já vi, de leitura de livro. Aí você pode fazer uma anotação sobre o livro que você leu. E tem milhares de templates, assim, que você pode começar pelos templates para entender como ele funciona. E aí depois, com o tempo, você pode ir personalizando conforme a sua necessidade. E hoje em dia tem vários, eu sigo alguns, né? Tem vários perfis do Instagram e tem canal do YouTube também que, enfim, para super avançado, né? Porque você pode programar, integrar com outras coisas, enfim. Já não é o meu nível de uso, mas tem muito lugar onde você pode pesquisar também como usar ele. Então, acho que assim, o que eu queria passar, assim, eu acho que pensando num grande resumão você tem que saber o que você quer, né? A partir daí você se planeja. Tem coisas que você gostaria de fazer, e aí geralmente é o que a gente quer fazer, e procrastina não fazendo outras, porque não necessariamente você está afim de fazer. Então tem que estudar para uma prova de uma disciplina que você não curte muito, tem que fazer um trabalho para alguma coisa, sei lá, a gente que é professor tem que fazer um relatório, alguma coisa que a gente não está muito afim de fazer, e a gente procrastina até o prazo. Então, assim, na vida tem coisas que a gente quer fazer, coisas que a gente não quer fazer, e a gente tem que tentar se planejar de uma forma que a gente consiga balancear os dois. Talvez até intercalar, né? Necessidade de prêmio. Eu quero fazer uma coisa que eu gosto, aí eu faço uma tarefa que eu não quero, e aí eu coloco depois uma tarefa que eu quero fazer. E aí, para tentar evitar a procrastinação, né? Porque, pelo menos para mim, agora, final do ano, eu tô nessa de procrastinar, porque eu já tô cansada, e ainda mais coisa chata, assim, não quero fazer e deixo até o final do prazo, né? E onde você vai se organizar. Então, se é no papel que funciona, coloca no papel. Se é no aplicativo digital, coloca no aplicativo digital, coloca lembretes. De tempos em tempos volta naquilo, né? Então, de repente, a cada 2 meses, sei lá, você revê o que você planejou pro ano, que você achou que conseguiria fazer em 2 meses. Aí você volta lá na anotação e será que eu fiz tudo? Isso é que eu não consegui. Então, deixa eu replanejar aqui para ver se eu vou conseguir fazer em outro determinado momento, né? Então, acho que vai mais ou menos por aí, né? Enfim, das coisas que eu já vi e fui implementando na minha vida, passa muito por aí. A Ana Bia falou que gosta muito da procrastinação ativa. Tem que fazer algo, mas não quero. Aí vou fazer algo produtivo, como limpar a casa. Não pois é, né? Mas às vezes tem até aquela questão da recompensa, né? Eu tenho muito do tipo, eu preciso trabalhar e não quero. Aí eu vou ver televisão e deixo o laptop do lado. Porque assim, ele tá ali, né? Eu poderia trabalhar, eu fico, eu vou trabalhar, mas acabo não trabalhando e fico vendo televisão, né? E aí fica aquele sentimento de culpa, né? Eu deveria estar fazendo, mas não tô, mas também à noite não precisava estar trabalhando. Enfim, né? Cada um, a Ana falando da questão de limpar a casa, que ainda é produtivo, cada um tem essa forma de compensar, e eu acho que também tem essa questão, né? De não se sentir culpado, né? Por não estar fazendo, por não estar sendo produtivo, né? Produtivo nessa visão hoje em dia, né? De a todo momento eu tenho que estar fazendo alguma coisa na nossa área para produzir currículo, né? Seja o que for. Vou deixar aqui para se vocês quiserem fazer alguma pergunta adicional, que eu não reparei que horas a gente começou a live, porque acabou demorando, mas a gente costuma fazer uma live de meia hora, 40 minutos, né? Pela minha contagem aqui, eu acho que a gente já deve estar mais ou menos em
chegando aos 40 minutos. Se vocês quiserem dar uma dica também de algo que vocês usem e que eu não... Uma estratégia que vocês tenham que eu não cheguei a comentar, pode escrever aí. Bom, não sei se alguém está escrevendo, mas não chegou a aparecer nada aqui. Então, eu acho que, para terminar, assim, Estou revendo aqui coisas que a gente já pensava em falar. A Ana Carol colocou que ela gosta da estratégia de recompensas. Às vezes não quero ler tal artigo, por exemplo. Então me obrigo a ler em troca de comprar um chocolate. É uma boa estratégia. Para mim isso não funcionaria muito bem, não, porque eu comeria o chocolate do mesmo jeito e não leria o artigo. Bianca tá falando que foi ótimo, obrigada. Tinha uma pergunta aqui, uma questão, um ponto, né, que a Ana Júlia tinha colocado, de disciplina e organização, que se são as mesmas coisas. Acho que disciplina é você, no final das contas, você conseguir seguir o que você planejou, né? Então, porque às vezes, sei lá, chega no início do ano, eu planejo um monte de coisa, mas eu não consigo, né, ao longo dos meus dias, das semanas, do mês, de fato, colocar aquilo em prática. Então, acho que a disciplina vai muito por isso, né? Eu consegui, de fato, tipo, voltar no meu planejamento, olhar, ir cumprindo aquilo que eu planejei, reavaliar. Então, eu acho que a disciplina passa por aí. Se organizar uma coisa, agora ter disciplina para, de fato, cumprir aquilo que você se planejou, são outros 500. A Ana Júlia colocou que gosta do Pomodoro para estudar materiais que não gosta. Boa. Eu comentei que é porque eu pensei numa atividade que eu teria que fazer que eu até gosto, né? E aí eu fico muito mais do que 25 minutos. Mas, de fato, se você tem alguma coisa para fazer que você não quer fazer, você coloca um limite ali de 25 minutos, né? Dessa técnica do Pomodoro. Aí, às vezes, tem um aplicativo ali que marca o tempo para você, e aí você minimamente ficou 25 minutos fazendo aquilo, descansa 5, e aí depois faz mais 25, se for o caso, né? Dependendo do que você se planeja fazer. Ana Bia também compraria o chocolate e comeria sem ler. Com certeza eu faria isso. E para fechar, tem dicas para começar 2024 da melhor forma. Acho que eu já falei um pouco, né? Se planejar, pensar o que você quer, planejar isso do macro para o micro, semana a semana, de tempos em tempos reavaliar se você conseguiu, de fato, alcançar o que você planejou, o estudo, né? O objetivo final, passar no Enem. Tem que me planejar de tempos em tempos estudar, independente da escola, né? Às vezes tem uma matéria mais difícil que eu tenho que estudar mais, né? Que é o meu calcanhar de Aquiles, enfim. Então você planeja que aquilo você tem que se dedicar e tem que estar isso anotado em algum lugar, senão a gente se perde ao longo do tempo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Ana Júlia, uma pena que a gente não conseguiu conversar aqui, mas tínhamos combinado de abordar de assunto. Espero que eu não tenha deixado nada para trás. Essa é a última live que a gente está fazendo do ano pelo Projeto Consciência. E aí, quem não segue, segue aí o nosso canal do... Apesar do boicote, foi ótimo. Segue aí o nosso perfil do Instagram, que ano que vem a gente vai fazer uma pausa, né? Natal e Ano Novo, mas ano que vem, no início, a gente vai se replanejar e a gente vai ter mais atividades aqui pelo perfil do Instagram. Boa noite para todo mundo, gente.